Olá, tudo bem? E nós chegamos ao último episódio da segunda temporada do nosso podcast Imparáveis. A Mari já esteve conosco na primeira temporada, foi um dos primeiros programas onde a gente começou, né, a falar, a mergulhar nesse mundo que a gente já ampliou o leque aí, mostrando tudo que está em volta, né, do amor pela corrida. Só que hoje tem uma situação inusitada, né? Mari e Zé sempre aprontando, eles que são os nossos idealizadores aqui, os nossos amigos, nossos incentivadores. Hoje aqui no nosso último episódio da segunda temporada haverá, né, Mari, uma inversão de papéis. Pois é, gente, parece que o jogo virou. O jogo a hora virou. Da vingança. Eu extraí tantas coisas boas por aqui, mas chegou a hora de compartilhar um pouquinho da minha experiência, e agora eu passo a bola, né, igual o atacante no futebol é muito comum falar o termo, né? Eu passo a bola para Mari, que quem vai conduzir o último episódio é a nossa querida Mari Baltzeira. Seja bem-vinda. Obrigada. Novamente. Muito obrigada, Fernando. Para mim será uma honra. A gente tinha falado lá no comecinho, né? Lá no comecinho. Lá no começo do fugi, podcast. eu confesso que eu fugi bastante. Era para rolar ainda essa entrevista na primeira temporada, né? É verdade. Aí o Fernando... Acho que ele ficou com muito receio, assim, da minha capacidade argumentativa. Ele falou, vou dar uma esperadinha, ver se eu me preparo melhor. E chegava, volta e meia, o Zé chegava e falava assim, então, tá chegando a hora pra gente fazer assim, assim. Eu falei, sim, mas antes vamos entrevistar antes vamos entrevistar aquela pessoa. O tempo passou, mas dessa vez a gente não escapa. É isso aí. Vamos lá, Maria, estou à tua disposição. Beleza, então vamos lá, gente. Eu não sei, eu não tenho a mesma desenvoltura, né? A mesma prática do Fernando, mas inclusive eu preparei um roteiro aqui, ó. Sempre muito organizado, né? Espero me sair bem e vocês me perdoem as falhas, né? Mas então, começando, né? Você falou e extraiu informações de todo mundo, né? Sim. Desse universo aí do mundo da corrida. E agora é a nossa vez, para que você fale pra gente um pouquinho de como é a tua relação com a corrida. Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente é quem é o Fernando Matos. Olha, eu sempre procurei, né, seguir como profissão, assim, né, os passos que o meu pai deu, assim, no rádio, enfim. Acabei ampliando um pouquinho mais algumas situações. Quando eu, nesse trabalho ligado à comunicação, o meu primeiro contato foi a rádio, com 14 anos, né? Nossa. E nesse universo do rádio, a gente tem muito, a gente vive muito próximo do esporte, né? E era uma área que meu pai tinha, assim, um grande amor, então fui uma pessoa que conhecia a comunicação através do rádio, e aí depois, com o passar do tempo, né, a gente fui ampliando o leque, mas assim, o esporte sempre teve muito próximo, né? Principalmente o futebol, que eu acho que é o primeiro contato que a gente tem desde criança, assim, mas alguns esportes sempre me chamaram a atenção, né? E dentro dessa minha apresentação, né, sou formado, tenho essa vivência no jornalismo, mas a minha graduação é em psicologia. Tá brincando? Sim. Sério? Tô falando Olha sério. Só, gente, esse podcast promete muitas revelações. Eu jurava que tu era jornalista de formação. E aí diversas vezes eu ensaiei também para fazer uma segunda graduação, né? Mas na correria do dia a dia, e às vezes a gente tem tempo e cria algumas situações, né? Alguns mecanismos aí para dizer que não tem. Mas, como na vida tudo pode acontecer, por que não uma segunda graduação, assim, de repente com um olhar mais voltado mesmo, né, ao jornalismo. E nessa minha proximidade, nesse amor pelo esporte, assim, eu sempre experimentei algumas situações, né? Ora futebol, ora alguns esportes de luta, e sempre nesse meio, eu sempre via a corrida, assim, ora parecia algo próximo, ora parecia algo tão distante, né? Eu falei, mas será que... Porque às vezes, mesmo desconectado
da minha realidade, eu me via correndo, né? E assim, como que seria e tal. Então, assim, muitas vezes, assim, iniciava um período de corrida e desistia, né? Porque eu não sei o que na verdade, o que eu idealizava, assim, né? Como, na verdade, assim, tinha uma inquietude, né? E chegou um tempo que as coisas foram acontecendo ao natural, né? Porque, assim, muitas vezes, algumas pessoas demonstram algumas aptidões, né, em alguma modalidade, algum esporte, enfim. Tudo meio que é o natural, assim, né? E algumas outras você acaba parando na metade, porque é um esporte que você não tem tanta aptidão, né? Você não tem um lastro, né? E muitas vezes você quer, pela cabeça do ser humano, e querer ser competitivo, enfim, tu quer sair a 100 por hora. O resultado disso aí, você termina geralmente a 10. Começo é difícil. Começo é a difícil. Corrida não tem, né? Tipo, o começo para um é fácil. Não, é difícil para todo mundo. É difícil. O início, né? E assim, e assim, como em tudo na vida, né? A gente percebe que, tanto na questão da profissão que eu comecei falando aqui, né? A gente, em muitas situações, a gente apressa os processos, né? Uhum. A gente tenta pular etapas. E eu percebi que a corrida, ela acabou me disciplinando. Por quê? Porque eu sabia que para chegar no grau 3, eu não podia pular o 2. Né? Tinha que fazer bem o início, para depois você subir no degrau a degrau. E eu acho que a corrida também, ela te possibilita a você ter uma relação de amizade com as pessoas, assim, porque assim, todo mundo tem condições de alguma forma, através da experiência dela, de aconselhar. Uhum. Você vê pessoas ali que estão há anos, algumas mais novas, né? Mas aquele entusiasmo compartilhado com aquela, muitas vezes aquele cansaço que uma rotina de treino ela pode te trazer quando você não tem esse hábito constantemente na tua vida, né? Esse tipo de situação foi me disciplinando. Porque às vezes eu noto e faço uma autoanálise que muitas vezes a gente falta na nossa vida algo chamado constância, né? Uhum. Para você começar uma coisa, você executar ela e terminar bem. Muitas vezes você pode, de repente, não fazer que a coisa perdure muito tempo na tua vida, mas assim, que você tem que saber, você não pode abandonar as coisas. E em muitas situações eu comecei muitas coisas e não terminei. E apesar de ser, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o hábito de correr e de poder, de repente, num fim de tarde, ou no amanhã, assim, ter o tempo com você mesmo, assim, isso foi fazendo que a minha cabeça ela pudesse se reorganizar em várias situações. Então, assim, isso que a gente faz aqui, que a gente compartilha, né? A corrida, para mim, a principal lição é ter mais disciplina e constância na vida. Eu acho que por aí que eu começo a me apresentar para dizer que foi uma pessoa que muitas vezes não persistiu, né? Mas que eu percebo que você tem aqui o tempo necessário para resgatar algumas coisas que de repente ali há um tempo atrás aí te frustraram, né? E a corrida ela surge como um caminho para mim nesse sentido. Muito bom. Você já entrou aí na minha segunda pergunta, que é quem é o Fernando na corrida. Mas eu acho que você já respondeu bem. Quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Olha, que nem eu te falei, né, Maria? Eu acho que assim, o universo de boas amizades e de boas relações que você tem, né? Eu acho que a corrida ela te possibilita, não que seja que esse ambiente ela seja um cenário perfeito, porque nada é, né? Positivo, né? Mas assim, ela te coloca num grau de convivência com pessoas e relações saudáveis. Uhum. E o saudável ele serve tanto para a tua saúde física, mas também principalmente para a tua saúde mental e emocional. Eu vejo que é nesse aspecto você acaba sendo inserido num meio que essa questão, essas relações saudáveis assim,
ela começa assim, por exemplo, chega hoje fim do dia, né? A coisa ela se torna tão natural, né, que, por exemplo, assim, as pessoas da nossa família, assim, elas aprendem a respeitar o teu hábito, assim, né? Muitas vezes, inclusive, inconscientemente, as pessoas que estão próximas de você, elas te lembram, mas hoje tu não tem treino. Mas hoje eu não vou, mas não vai por quê? Mas não vai por quê? Aí as coisas que você demorou para criar, muitas vezes essas relações saudáveis, assim, esses hábitos saudáveis também, eles vão te possibilitando. E daqui a pouco, muitas vezes, você vai fazendo com que outras pessoas também se interessem por isso, mesmo sabendo que não, você precisa dedicar um bom tempo, né? Então, assim, nesse sentido, na corrida, eu me vejo como uma pessoa, como uma antena, assim, né? Eu tô aberto para conviver com pessoas e também situações e ambientes que sejam saudáveis, para não perder tempo com aquilo que a gente não perder tempo com o que você não precisa. Isso aí. Eu acho que a questão da disciplina, ela acaba te proporcionando isso de alguma forma, né? Porque se você sabe que você tem aquele treino que é mais difícil, dia de longão, né? O treino de amanhã eu sei que vai ser mais exigente, então hoje eu vou me poupar. Aqueles hábitos que às vezes a gente tinha antes de correr, né? Sei lá, comer e beber numa confraternização, talvez de uma forma mais exagerada, você acaba ficando mais contido porque você sabe que você tem aquele compromisso no dia seguinte. E que é compromisso, né? É um compromisso. Tem duas situações que eu me vem na cabeça, assim. Uma aconteceu no final de semana passado, e outra foi uma vez que a gente estava um pouco antes da gente ir para um treino lá para a região da Água Amarela. Se eu não me engano, tu tinha na tua planilha um treino de 32, 33 quilômetros. Tempos difíceis. E aí eu lembro que tu falou que quando tu começou a fazer o treino, tu pensou, mas será? Porque assim, você começa, parece que tem uma montanha na sua frente, né? E é assim como tudo na vida, né? Muitas vezes é difícil começar, né? E aí mais ou menos tu já tem na cabeça onde tu vai passar, e às vezes a gente vai antecipando algumas coisas, e é isso que muitas vezes nos trava, mas se você persistir, você chega onde você desenhou que você quer chegar. E a outra estava no aniversário de um amigo, no domingo passado. Aí eu tinha feito uma viagem longa até São Paulo, tinha retornado, tinha chegado ainda no sábado, mas ainda estava cansado, assim, pensei, bom, vou fazer o treino, ao invés de pela manhã, cedo, vou fazer à tarde, descansar um pouco mais e tal. Mas com o pé atrás, porque eu sabia que tinha essa confraternização. Falei, tá, né, tu fica pensando, depois você vai almoçar, vai estar pesado, enfim. E, apesar de estar num ambiente agradável, eu sabia do meu compromisso. Então, eu acabei na melhor hora da confraternização, indo embora. Se despediu sabendo que, e ainda eu vi que a coisa continuava, estava divertido assim, né? Daí eu pensei, será que eu volto? Será que eu não volto? Prevaleceu a questão do compromisso com o treino. Fiz o treino e depois ainda consegui sair com a minha família, enfim, eu vi que são situações que te possibilitam, assim, é uma escolha, né? Mas é uma escolha, por exemplo, tornou aquela confraternização ainda mais saudável, né? Porque eu fiquei com a melhor parte, né? Inclusive ao longo da volta para casa, eu encontrei o pessoal que já estava fazendo um segundo tempo do churrasco, tinha saído para comprar mais coisas. Encontrei amigos, encontrei familiares, assim, né? Eu acho que fui em direção ao shopping e tinha um show naquela região do shopping, ali, um local novo. Encontrei vários amigos indo para esse show, enfim. Então, assim, no fim do dia, no fim do treino, eu senti que tinha tomado a decisão certa. E mostra também que é possível conciliar, né?
A gente consegue conciliar. Conciliei, assim... Porque você vai buscando os equilíbrios, né? Nem muito disso, nem muito daquilo, né? Exatamente. Você consegue fazer as duas coisas ali com e organização. Assim, isso, e até conversando depois, fazendo uma análise, assim, do que é para você ser um treino que é para você manter o desempenho, mas ao mesmo tempo é para você dar uma arejada, assim, né? Que é, analisando, assim, daí parece que você faz uma coisa meio que descomprometida ou com o freio de mão puxado, mas depois tu vê que ao natural você vê que uma situação a essa que eu relatei agora, com uma situação somada a mais uma, e mais uma, e mais uma, ela vai te possibilitando que você vá mergulhando de cabeça, né, nesse universo da corrida. E colhendo os frutos depois, né? Exatamente. Tá, e aí você me falou que você já tinha começado a correr em alguns momentos, começou, parou, praticou outros esportes e tal. Sim. Quando foi que a corrida entrou de vez, assim, na tua vida? Eu comecei a observar pessoas que eu conhecia e pessoas, assim, que em determinado momento, assim, você tinha uma convivência com aquela pessoa ela estava desvinculada de uma atividade física. Uhum. E eu comecei a ver algumas pessoas praticando a corrida, participando de provas rústicas, né? E às vezes eu achava assim, por exemplo, às vezes eu acordava e via que o pessoal tinha participado de uma prova cedo, assim, e o mais interessante era que não era nem tanto nesse período mais de verão, assim, eram períodos assim de frio, né? Uhum. Daí eu falei, bom, tem que ter alguma coisa legal nisso, né? Para que essas pessoas, né, estejam... Nesse frio, acordar cedo no domingo, único dia de descanso para fazer isso. E tão envolvidas, né? E foi numa manhã de inverno, em 2018, numa prova que começou lá perto das estátuas lá, que a chegada, inclusive, era uma prova ela era relacionada a um evento de suinocultura. Uhum. Né? Era meio que uma contrapartida do evento, era a corrida. E foi ali que começou, assim, né? Aí comecei a fazer para essa prova alguns treinos, né? Mas assim, totalmente equivocado, assim, né? Porque assim, na verdade, eu estava adaptando uma forma de treinar totalmente desconectado com o meu perfil, assim, né? Uma pessoa que estava começando, enfim. Uhum. E nesse caso, assim, o início desse primeiro passo, uma boa influência, né? Que foi o Eduardo Toso. Uhum. Que ele começou a convidar, ele começou a praticar e ele começou a convidar os amigos, né? Ele havia, inclusive, feito um grupo de corrida, assim, envolvendo aquela turma que era do futebol, assim. Foi Tenta meio motivar a galera. E eu fui naquele embalo, assim, quando eu me vi, tava pego. Tava envolvido, assim, e motivado para continuar me desafiando, assim, e conquistando, né? Como você falou, né? Colhendo bons frutos aí. E teve uma prova ou algum momento específico, algum treino, alguma situação com os amigos que você parou, assim, e falou, cara... Agora eu acho que a corrida faz parte da minha vida, é um caminho sem volta. Você lembra de um episódio? Lembro que chegou um momento aqui e até conversando com o Zé sobre isso, porque o que aconteceu? Daí quando você começa a ter uma assiduidade, uma constância, você começa a ter uma continuidade, assim, muitas pessoas te convidam, né, para caminhar, para correr. E eu senti que até um determinado ponto... as boas amizades, assim, ou uma rodagem, algo simples, assim, ela me fez bem. Mas chegou um momento que eu deveria, para alcançar o que eu queria, eu tinha que seguir só. Uhum. Que daí era o horário que eu conseguia adaptar, sem muitas vezes ter que fazer uma ginástica no dia ali. Sim. Para você conseguir... fazer o treino, ou de repente você ter a possibilidade de fazer antes, daí tu atrasa porque tu tinha combinado um compromisso com alguém, coisa e tal. E aí, então eu percebi assim, os bons amigos, eles foram, a influência dos amigos, eles foram até aqui,
E daqui para frente, se eu quisesse realmente conhecer, me conhecer melhor, assim, eu precisaria fazer algumas coisas sozinho. E o Zé reforçou isso para mim, né? Que a corrida, ela é algo, muitas vezes, solitária, né? Na verdade, você tá com a cabeça ligada aí ao universo, mas tem coisas que tu vai ter que fazer sozinho. Até porque ninguém pode fazer por você, né? Se alguém fizer por você, possivelmente alguma situação nessa conta não fecha. E qual foi a prova de corrida mais difícil que você já participou até hoje? A mais difícil, a gente geralmente pensa muito na primeira, né? Por não ter uma experiência e tal. Mas teve em 2022 eu fiz a prova da Polícia Militar. Eu tinha feito uma boa prova na prova da Polícia Civil. Um pouquinho antes. Isso, que assim na minha cabeça foi uma prova assim fora da curva assim que eu fiz até hoje. E nessa prova, durante a semana inteira, eu sempre tive problema respiratório. Asma eu não lembro, assim, conversando com a minha mãe, ela vai me dizer que eu tive alguns episódios de asma, assim, mas bronquite eu sempre tive, sempre convivi. E hoje a gente convive muito com uma mudança brusca de temperatura, né? As alergias. Aí num processo dessa de choque de temperatura, eu tive uma crise de bronquite e começou a se aproximar a prova e eu não estava bem. Aí foi uma prova diferente, porque a prova da Polícia Militar é uma prova que ela não tem subidas, né? Ela é mais plana. Ela é plana, assim, aqui até se falava bastante sobre você fazer uma prova na Fernando Machado, mas existe uma complexidade para fechar ali, enfim. E eu fiz com essa dificuldade e com essa vontade e com o desejo de ter uma marca pessoal que fosse de repente pelo terreno a mais rápida assim que eu teria feito até hoje. Só que quase foi, né? Mas aí eu tive que meio que chegar próximo naquela situação pontual ali do meu limite, até nessa questão da parte respiratória e tal. E aí eu lembro que quando eu cruzei a linha de chegada tinha uma mistura de satisfação com sobrevivência, né? Porque eu fiquei assim, demorei para me recuperar, mas assim, inclusive os bons amigos me disseram isso, né? Que, por exemplo, assim, apesar de eu estar ali, aparentando estar sofrendo, ou de repente com resquício de ter exagerado, ninguém entendia a satisfação que eu tava por estar me sentindo daquela forma, mesmo que um pouco mais desgastado, assim, da satisfação que eu tive de ter concluído isso, né? Não ter virado pro lado na cama, ter trocado de lado e ter optado por ficar em casa, ou seja, desistido sem pelo menos tentar, né? Eu poderia ter desistido ao longo da prova, né? Mas aí quando vai se aproximando e a distância ela vai diminuindo, a gente quer terminar. Você fala, não, dá pra ir mais um pouco. Falta 2 quilômetros. Não, eu sei correr 2 quilômetros. Falta só 300. Tranquilo, dou conta, né? Foi bem isso, eu testei os meus limites, assim, e valeu a pena. Etapa a etapa. Etapa a etapa. Mas isso aí fica... a gente aprende muito sobre a gente nesses momentos, né? Tanto que eu comecei um tratamento que até então é um tratamento mais natural, assim. E olha, eu vou te dizer, até tive algumas crises pontuais, assim, mas muito pouca coisa. Ajudou. Meio que foi, assim, atacou o problema, assim, sabe? Então, acho que foi algo, assim, que foi extremamente... Serviu até para me tirar da zona de conforto, de repente não... De trabalhar um pouquinho mais na prevenção, né? Porque aquele negócio hoje, a gente aprendendo a se conhecer, sabendo se tá um dia que tá muito frio, por mais que a gente não goste de esteira, né? Talvez seja melhor, né? Seja melhor, de repente um treino ali que é um treino mais fechado, Sim. Ele te possibilita que depois tu tenha
uma série de um período aí sem, de repente, a influência de um resfriado, alguma coisa. Com certeza, se tu já conhece a tua condição, né? Porque tu vai conhecendo o teu corpo. Tu sabe que pode te trazer algum prejuízo, cara, adapta, né? Dá um passinho para trás, para dar 2 para frente, assim. Então, assim, a gente vai também aprendendo a escolher, assim, por aqui funciona, por aqui não. Então, assim, eu acho legal, assim, começa a se importar com umas coisas que até a um determinado ponto a gente não se preocupava. Não se dá conta, né? E do outro lado, teve alguma prova de corrida que foi muito boa, muito alegre, que te traz essa lembrança? Assim, nessa convivência de amizade que a gente tem, assim, dentro dos Imparáveis, né? A gente ouve falar muito, né, sobre essa questão de, no primeiro momento, você procurar curtir, né? Você procurar mais ou menos fazer daquilo ali algo bom, não algo que te deixe nervoso, te deixe ansioso. E assim, e a gente acha que é um exagero, mas não é, né? Porque assim, você vê isso afetando até algumas pessoas um pouco mais experientes, né? Até mesmo assim, até os novatos, né? Mesmo sem saber o que é uma prova, assim, aquelas sensações de ansiedade ali antes de você começar. E aí, você sabe que para fazer uma boa prova, você precisa estar concentrado e dedicado ao máximo, assim, né? Automaticamente, você vai sofrer também, né? Porque você vai exigir tudo que você tem, tudo que você pode dar. E um pouquinho mais na prova, né? Isso. E essa prova 2000, essa prova da Polícia Civil, que eu fiz 23 e 42... Foi uma prova, assim, que tu sabia que tava diferente, assim, né? A prova da Aurora também foi uma prova que eu me senti assim, muito né? boa. Que você vai... A coisa encaixa e muitas vezes, assim, às vezes tu toma um cuidado para de repente também não se empolgar demais, né? Que aí, de repente, assim, tu sente que tu pode apertar mais, mas será que... Será que vai dar certo? Eu aperto no quilômetro 2 aqui e me falta fôlego no quilômetro 4, me falta, né? A gente vai aprendendo. Então, assim, ainda não tive um gatilho ou um estalar de dedos, assim, daquele dia que tu pode dar um pouco mais, assim, né? Saber dosar. Tu sabe que o Zé sempre fala que em algum momento ali da vida do corredor, do ciclo, né, de treino, você tem que fazer uma prova para quebrar. Você tem que largar numa prova para quebrar. Porque assim, pode ser que você quebre, como pode ser que você não quebre. Você arrebente, né? Então assim, uma prova dentro da quilometragem que tu tá treinando, né? Uma prova que você não tenha grandes compromissos e tal, cara, larga pra quebrar. Larga e dá o teu máximo. Se você aguentar 3 km e depois quebrar, beleza. Você pode aguentar, de repente, se for um 5K, você pode aguentar os 5 e provavelmente você vai ter um recorde pessoal inesperado, né? Que traz uma grande satisfação, né? Eu acho muito interessante, ele sempre fala isso, né? No meio do ciclo tem que ter uma prova que é aquela prova para quebrar. E assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, que às vezes a gente mergulha, né, pensando, por exemplo, a prova ela você vai lá, você estuda o percurso, né, você visualiza e você sabe que tem um momento que é um momento mais... Determinado ponto do percurso ele é mais desafiador. Então tu vai começando a mentalizar e tu treina aquilo ali. E no momento quando você chega numa situação dessa e tá preparado, né, você vê que valeu a pena, né, todo esforço e toda a dedicação para você conseguir superar e ao final ter a satisfação de um recorde pessoal, como eu consegui recentemente na prova da Polícia Militar, né? Que, por exemplo, as pessoas dizem que é possível chegar até certo determinado ponto, a gente diz que não, e de repente tu chega. Vai lá e alcança. Alcança. E já que a gente está falando de RPs e tal, me conta aí quais são os objetivos para o ano que vem, para 2024. Eu não sei exatamente quando vai ao ar aqui, mas a gente está no fim do ano. Olha, eu gostaria muito de... Então, assim, aí comecei com provas de 5, aí agora a gente está mais focado em provas de 10, assim, né? Legal. A São Silvestre já é uma prova de 15, que vai ser a primeira, né, numa distância dessa.
E aí pro ano que vem eu acho que é possível, começando tendo uma base boa, tudo assim, fazer uma meia, né? Aí é isso, focado nisso. E assim, apesar de haver a importância das provas de 5, assim, que é uma prova que eu não sinto muita saudade, assim. Mas assim, é ficar nessa questão do 10 até conseguir chegar no 21, né? Fazer um 21 ano que vem. Isso. Tem alguma prova em vista? Olha, eu penso que Floripa seria... olhar o calendário de Florianópolis, eu acho que seria interessante, assim. Eu acho que... Pela maneira como as pessoas falam, né, da questão do clima, né, da questão da cidade, assim, que já tem um astral bom, né? O Volta a Ilha foi algo muito legal, assim, né? Ajudou a enxergar Floripa como um todo, assim, né? Eu morei lá, mas não tinha aquela visão da cidade, assim, né? Na amplitude dela, assim, que é você apenas num dia desbravar ela, né? Então acho que um bom 21 com uma boa preparação é o desafio, assim, e ficar em provas de 10, assim, que eu acho bem interessante. Acho que eu tenho que evoluir, tenho que comer bastante feijão ainda nos 10. Para fazer uma meia legal. Mas eu acho que essas provas planas, assim, Floripa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, essas provas em geral, né, à beira do mar, são provas ótimas para você estrear no 21, né? E assim, procurar o inverno mesmo, temperaturas mais amenas, né? Sabe que tem essa questão do calor, assim, tem uma questão de amor e ódio, assim, né? Porque, assim, quando você chega ao final de uma temperatura muito alta, assim, numa prova ou num treino, assim, você também tem por incrível que pareça, também te dá uma satisfação, né? De você ter feito e também, ao mesmo tempo, de você ter chegado, né? Ter concluído, né? Porque, assim, até hoje, nesses episódios da questão do calor, assim, foi a prova da Unimed aconteceu, acho que foi duro para todo mundo, assim, né? A de 2022, né? 2022. Mas, assim, a vontade era em alguns momentos achei que não ia terminar. Porque daí o calor, ele te consome, né? Sim. Só que às vezes tu vê algumas pessoas, assim, até algumas pessoas que moram em algumas regiões mais quentes, enfim, as pessoas convivendo com essa questão do calor, assim. Então eu vejo que é algo assim que tudo bem que não dá pra brincar, né? Porque assim, é perigoso. Sim. A gente vê algumas situações aí. Mas assim, ser um pouquinho mais resistente também, assim, por mais que seja uma situação externa muito forte, assim, mas conseguir encontrar algumas estratégias e fazer bons treinos e fazer boas provas também numa situação muito quente também. Sim, né? Para gerando essa adaptação, né? Isso. Não sofrer tanto quando vai para uma condição dessa, né? Porque daí, de repente, se tu pega numa situação meio que inusitada, assim, daqui a pouco compromete todo um planejamento, Sim. né? Tipo, um ciclo inteiro de treino, né? Isso. Realmente, a gente tem que estar preparado, né, para essas situações. Eu penso também, a gente fala muito do correr na chuva, né? Essa mesma ideia, correr na chuva, correr num calor extremo. Talvez no teu dia a dia, na tua rotina, tu não vai ficar gerando esse estresse no teu corpo toda hora. Mas em algum momento você vai ter que sair, correr na chuva, porque se chover no dia da prova, né? Você não sabe nem, porque tudo muda, né? Sim. Às vezes o tênis que você usa vai ter que ser um tênis diferente, né? E se você não testar antes, fica vai ter problema, né? Então, assim, o que eu penso, assim, eu acho que são situações eu acho que tudo que você faz, né, na corrida ou na vida, que você tem que se superar, né? Vou dar, de repente, algo que você nem imagina que tem. Ela vai te trazer uma satisfação e vai te servir de motivação para outras coisas que você pode viver, né? Vivenciar. Então, assim, eu acho que quando eu falo na questão do calor, e você falou bem da questão da chuva, são situações, são imprevistos, né? Que vão nos ajudar a evoluir. Penso que é mais ou menos por aí. Esse caminho. É esse caminho. Uhum. E, Fernando, tem alguma prova, assim, que mexe com o teu imaginário? Alguma prova de corrida, seja no Brasil ou fora, que você tem muita vontade de participar? A São Silvestre, ela é bem... que ela vem pela frente aí, ela é bem simbólica para mim, né? Uhum.
Até estava conversando com um amigo recentemente, foi na terça-feira. Eu estava conversando com um amigo no encontro, aonde eu escolhi a São Silvestre num dia muito ruim, assim, muito adverso, assim, não tinha tinha passado por uma situação chata, e levantei cedo e fui trabalhar, que inclusive o dia 31 era um dia normal, assim, de semana. E sabe aquele dia, aquele vento que não é favorável, né? Uhum. Vento contra. E eu olhei para aquela prova e falei, não, eu vou me preparar, vou fazer essa prova, porque junto com o olhar que eu tive para São Silvestre, eu tomei algumas decisões na minha vida, assim, que mudaram o todo. Não apenas essa questão da decisão por uma atividade física, assim. E eu vi que de repente o porto que eu queria chegar, aonde eu queria chegar, né, era a participação na São Silvestre. Falei, se eu chegar até aqui, se eu chegar ali, se no dia 31, ao invés de eu estar aqui, lamentando algumas coisas aqui no outro lado da TV, eu tiver ali, o que eu mais ou menos estabeleci, eu venci. Uhum. Consegui, né? Então, assim, foi uma coisa que eu desenhei, e tudo que está em torno da realização desse sonho, assim, ela me impacta no todo, assim. Sabe, para mim, assim, o caminho pacificado para chegar até ali, as condições que você desenhou, as facilidades, assim, que tipo assim, eu sei que se eu decidisse por mim, individualmente, assim, participar de um momento como esse, ele seria muito mais trabalhoso. Uhum. Né? E de repente não teria satisfação, porque assim, foi algo que foi sendo construído, né? E assim, quando você partilha um desejo desse e tem pessoas que te incentivam, ela fica mais fácil, né? E a coisa, ela é tão desenhada de maneira tão perfeita, que eu pensei comigo assim, bom, tu vai decidir fazer uma São Silvestre. Até quando a gente começou a desenhar, a gente ia de ônibus, você lembra? Sim, foi uma ideia, né? Uma ideia, né? Uhum. Pela quantidade de pessoas que a gente vai, o ônibus seria uma opção. Tu pensa, em termos familiares, tu vai sacrificar uma virada de ano, né? Uhum. Que é um período ali. Não tem como chegar a tempo. Não tem como chegar a tempo, coisa e tal. Mas a coisa se desenhou tão bem que, por exemplo, assim, como ele é um dia corrido, assim, quando as pessoas começarem a sentir tua falta, tu já tá em Chapecó. Uhum. Então tu vai estar lá cumprindo, realizando um sonho, e ao mesmo tempo você não vai perder um momento especial como é esse de passar em família. Então tudo foi desenhado até agora, né? Hoje é dia 24 de novembro, que a gente tá gravando aqui. Uhum. E tudo foi perfeito até agora. E assim, será? Até... daí tu fica pensando, né? A prova é a consolidação de algo que você projetou, assim. Eu tenho uma satisfação muito grande de tudo ter acontecido tão bem até aqui. E aí depois eu sei que quando chegar concluir a prova, já vai vir outra na minha cabeça. Vai, né? Mas pra mim também vai ser a minha primeira participação no São Silvestre, né? Com tantos anos correndo. Quase 10 anos de corrida, né? 9 anos, assim. Então, não tem como negar, é uma prova muito simbólica, né? Eu não consigo nem imaginar, assim, a magnitude de tanta gente reunida para correr, né? Porque eu já participei, talvez, de provas com 5 mil pessoas, provas em capitais, né? Mas... Não com 35 mil, né? Nossa, sim, eu me arrepio, assim, de pensar nos detalhes, pensar como vai ser... me imaginar, né, cruzando a linha de chegada, recebendo a medalha, que é uma medalha linda, gente, é linda aquela medalha, né? Então, eu acho que é bem especial, sim, para todo mundo, e vai ser incrível estar em grupo lá, né? E dentro daquela, de uma memória fotográfica, assim, né? Aí tu fica imaginando, porque o Pazin, sim, né?
O Johnny. É uma pessoa que, quando você falava em corrida, né? Vi diversas vezes ele na cidade, assim, que eu acho que às vezes as pessoas até... Algumas pessoas, às vezes, até algum relato assim, te vi tal horário, né? Porque a gente circula nessas avenidas mais movimentadas, assim, né? E eu lembro dele, assim, e eu fico imaginando o coração de uma pessoa, né? Que deve ter saído daqui, né? Com uma... Acho que, por exemplo, assim, hoje parece que para ir para São Paulo é tão fácil, né? Uma vez parecia que era uma coisa tão distante. Nossa. Aí a pessoa vai e a pessoa cruza em terceiro lugar. Ele ficou em terceiro, né? Foi terceiro colocado em 92, se não me engano. E daí eu fico imaginando, porque assim, a São Silvestre, ela era aquela prova ela era uma prova noturna, né? Naquela época ela acontecia à noite, acho que era às 17 horas a largada, algo assim. E as pessoas ali, assim, tá todo mundo desacelerando numa época como essa, né? Era um olhar ali, e eu fico imaginando uma pessoa que treinou aqui, que teve tão próxima de nós aqui, de repente tá num momento como aquele, assim, por exemplo, isso que eu falo, a gente vai no coração para participar, com um universo tão grande de pessoas que a gente nem imagina como vai ser. Mas ao mesmo tempo, assim, eu fico imaginando esses bons exemplos, né? Tão próximos de nós, assim, mostrando que se a pessoa sonhar é possível, no quesito dele, como um competidor de alto rendimento, né? Mas para mim, tá ali, acho que para nós, assim, enquanto grupo, é uma baita uma vitória. Vai ser uma experiência incrível. Incrível. Ano que vem a gente volta para falar como foi. Para contar, né? Contar o relato. Fernando, estamos indo para o final aqui. E, na verdade, eu preparei um pedacinho, assim, uma finaleira, que eu gostaria que você deixasse um recado. Eu vou te falar perfis de pessoas, assim, e que você deixasse um recado relacionado à corrida para cada uma dessas pessoas. Tá? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Queria que você deixasse um recado para alguém que está pensando em começar a correr, mas ainda não começou. Comece devagar. Não pule etapas, né? Para que de repente você está começando, vai querer fazer 8 km num dia. Não importa se tu vai correr e caminhar, no outro dia tu vai estar dolorido. A experiência que ela para ser prazerosa, ela vai ser uma experiência ruim. Então, passo a passo, se tiver que ser 2 km, que seja 2, né? Se tiver que ser 3, seja 3. Se for para começar caminhando, faça caminhando, mas faça. Né? Mas não pule etapas para não se tornar o beija-flor, não virar um morcego, né? Boa. Um recado para uma pessoa que já começou a correr, está dando os primeiros passos. Que esteja ciente dos seus limites, assim, né? Começou a correr, começou a sentir, né, todo esse prazer que a corrida te traz, assim, essa satisfação, assim, não exceda os seus limites, assim, e continue fazendo o que te levou da maneira que fez com que você chegasse até aí, né? Gradualmente, assim, e sabendo, assim, aonde você pode chegar nesse momento, né? Para que você respeite essas etapas e daqui a pouco possa estar num grau maior aí de evolução. E uma mensagem para aquele corredor que está só preocupado ali com pace, com números. Menos ansiedade, né? Aí tem uns amigos que é assim, né? Menos ansiedade. É assim, se você já tem uma capacidade de evolução, tem uma capacidade de você crescer, tenta trabalhar a ansiedade, né? Porque assim, se continuar treinando da maneira que você treina, os resultados são uma consequência é um espelho do teu esforço. Então, assim, você pode de repente não conseguir tudo num curto espaço de tempo, mas você vai alcançar o que tu quer, mas controlando a ansiedade. Menos preocupação, Menos né? Com chegar rápido no resultado, né? Não deixa o relógio entrar na tua cabeça, né? O relógio é para ficar no pulso, não na mente. E
para aquela pessoa que está temporariamente aí lesionada, está no departamento médico, não está podendo correr no momento, o que você tem para dizer para ela? É difícil, né? A gente se frustra e a gente fica procurando, e muitas vezes assim pular uma etapa que serve lá, inclusive, para primeiro do perfil de pessoa que a gente aconselhou, né? Que é você pular etapas, assim. Se não souber ter a paciência necessária para dar a atenção que uma lesão merece, com uma boa orientação, se tentar resolver tudo sozinho, se você tem uma lesão de grau 1, ela vai virar 2, e se é 2, vai virar 3. Então, tem que buscar primeiramente uma boa orientação e saber que muitas vezes você vai ter que puxar o freio de mão ali 1 mês, 2, 3 meses, mas que é para você continuar dentro desse mundo, crescendo, evoluindo e praticando a corrida. Você precisa respeitar essas etapas de recuperação com uma boa orientação de profissionais, né? Primeiramente o médico, depois fisioterapeutas. Você tem que permitir ser orientado. Se for tentar ir só pelo desejo de retornar, a possibilidade de dar errado é bem grande. Eu acho que o principal é a longevidade. É a longevidade. A gente quer correr, a gente quer correr bem velhinho, né? Bem velhinho. Esse é o objetivo. Isso aí. E eu queria que você deixasse também um recado para sua família sobre a importância que a corrida tem na tua vida. Olha, assim, ainda tenho certeza que dentro das nossas possibilidades, assim, a gente vai fazer uma corrida todos juntos, assim. Isso tenho certeza absoluta. A experiência que eu tive com a minha filha na pista do Verdão há um tempo atrás, um dia bem quente, bem gostoso, assim. Foi muito legal, né? Brincar com ela. Brincar. Daí ela achou que ela ia correr do jeito que ela queria, daí ela saiu correndo a mil, daí depois ela falou que ela cansou, daí ela queria água. E quem começou as primeiras instigadas que eu tive da corrida, inclusive até na época, assim, mesmo não tendo uma constância e não tendo entrado na questão da corrida naquela época, mas com relação à postura, com relação à forma de pisada, foi a minha esposa. Legal. Então, assim, só que para nós, para ambos, assim, faltou a questão da constância. Então, inclusive, em algumas que a gente fez junto, assim, ela tinha até mais capacidade, assim, de conseguir fazer um treino melhor, enfim. Então, assim, incentivou e, inclusive, a gente fala bastante sobre isso. E a minha filha, do jeito que é serelepe aí, com seus 6 anos, assim, a hora que ela tiver paciência para fazer uma caminhada, alguma coisa, acho que ela vai. Então, mas assim, é um sonho, né? Nem que seja, assim, hoje você caminhar com uma criança de 6 anos é difícil, né? Porque ela não quer ficar naquele... Mas assim, eu tenho certeza que um dia a gente vai, os 3 juntos aí, a gente vai fazer algo assim relacionado à corrida juntos. Se vai ser em Chapecó, se vai ser em outro lugar, assim. Mas vai chegar a nossa hora aí. Vai chegar. Vai ser bonito. E família é importante, né? Inclusive, já mentalizei. Vai ser as primeiras pessoas que vão passar comigo a linha de chegada da São Silvestre vão ser elas. Família como um todo, né? Mãe, irmãos. Mas especialmente, assim, a Gabriela e a Sofia. Vão estar comigo ali. Vão juntos sempre, né? Vai no coração, vai na conquista. A gente, geralmente, assim, a maioria dos corredores que você perguntar quem você lembra ali na hora que você está comemorando aquela conquista, acho que a maioria acaba relatando família, né? Isso. Porque é a família que acaba também abrindo mão do tempo, né? Do tempo com você, para que você possa treinar e se dedicar para aquele objetivo, né? Então, sabe, a gente vê e a gente nota, né? Assim, no esporte como um todo, né? O esporte de alto rendimento, assim, que muitas vezes você tem alguns atletas que eles são mais frios, assim, né? Geralmente são atletas talentosos, assim, mas assim, são atletas que conseguem ter um mental ao máximo, assim, para uma conquista, né?
Mas as melhores experiências que eu acho que elas marcam assim no esporte assim são atletas que se permitem se emocionar, né? Que daí carregam, lembram da família ou lembram de alguma situação difícil para ele ter chegado ali e tal. Então acho que você demonstrar as emoções assim e você conseguir ter você verbalizar isso também, porque muitas vezes as pessoas se emocionam e algumas não conseguem falar sobre por que se emocionaram. Se contém, né? Mas eu acho que é um conjunto da obra, assim, você alcançar teu objetivo. E ainda mesmo assim você poder reconhecer, né, os sentimentos e as pessoas que te levaram até ali. Eu acho que isso faz bem pro coração e pra mente também. Demais, né? Vou te fazer uma pergunta agora. Diga. Delicada. Você já chorou em alguma prova, algum treino? Pela dificuldade ou pela alegria? Prova não, porque assim, até hoje, o cansaço ele sempre foi maior do que... do que as lágrimas. Do que as lágrimas. Foi mais pesado, assim. Mas me emocionei com algumas situações que depois de ter chegado eu vi. Né? Porque eu tava me sentindo mais ou menos como aquela pessoa tava se sentindo, né? Mas nos treinos bastante. Frequentemente, assim, eu me emociono, assim. Né? Porque, por exemplo, algumas pessoas... pelo simples fato, assim, por exemplo, eu não tenho... A decisão de ter começado a correr, eu comecei, tipo assim, se você começa mais cedo, automaticamente você tem mais lastro com o tempo, né? Então, assim, a questão dos resultados, a gente foca muito no desempenho nosso, assim, né? Mas, assim, você se imagina, né? Ou, por exemplo, assim, há um ano atrás eu tinha uma vida sedentária. Há um ano atrás eu não optaria por não sair num sábado para poder fazer um treino num domingo, né? Ou você preservar, de repente, vou num jantar. Aí você, mesmo estando com fome, você vai até comedido, porque você sabe que tu tem um compromisso, seja de treino, seja de prova. Mas assim, eu me emociono constantemente, assim. É bem, porque assim, você lembra o que você deixou para trás. E como isso te traz assim, como a somatória ela é boa, né? Por você estar ali. Saldo positivo, então. O saldo é positivo. O saldo é extremamente positivo. Que bom. Compartilho também contigo disso. Que bom. Bom, por último, eu queria que você deixasse um recado, então, pro teu treinador. O Zé é muito mais que um treinador, né? O Zé é um amigo, né? E assim, o que é o legal, assim, que eu vejo? Eu vejo uma pessoa, através de nós, realizando sonhos, né? Por exemplo, da maneira que ele contou aqui na primeira temporada, né? Por exemplo, assim, tinha uma profissão, mas ele era tão organizado que, por exemplo, assim, ele fez tudo que ele queria na corrida, mas sempre paralelo a uma profissão. Aí de repente você tá com uma situação ali estabilizada, coisa e tal, aí tu sai dessa zona de conforto, passa o que você tinha ali na empresa que era dele ali, ele passa aquilo para frente e mergulha aonde no fundo, se ele pudesse, ele sempre gostaria de estar. E junto assim com a gente que incentiva porque é incentivado, né? A gente viu uma assessoria crescer, viu uma assessoria ela se fortalecer. Ela hoje, você vê que é um referencial não apenas aqui onde a gente está situado, mas assim para fora. E aí você pega uma São Silvestre em 2022 com 2 alunos. Agora você já vê uma possibilidade de estar levando mais de 30 alunos. Isso aí é fruto de uma pessoa que consegue liderar, né, dentro de pessoas que estão ali fazendo. Por exemplo, a correr não é uma profissão, né?
Correr é uma decisão de vida, é um hábito de vida. Só que mesmo assim, essas pessoas, elas se sentem estimuladas, e esse estímulo, esse feedback, esse retorno faz com que as ideias nos elas se fomentem, né? E aí quem ganha é a cidade, com a realização de provas, com situações mais organizadas, com treinos coletivos, né, através da convivência com o pessoal. Tem algumas situações no interior de Chapecó que eu nem imaginei que existia, né? E como a gente se limita, né? Tem pessoas que de repente moram a vida inteira aqui, 30, 40 anos, e não conhecem o que a gente já teve a oportunidade de ver numa localidade perto da Água Amarela, seja outra em outra região. Então, né? Então, assim, algumas às vezes a gente fica correndo atrás na vida aí para ver um bonito pôr do sol, né? Ou seja, um local bonito, coisa e tal. Tem situações aqui que daqui a pouco basta você sair de casa e optar por ver. Então o recado é que o Zé continue a sonhar, né? E através dos seus sonhos, assim, que ele possa continuar contagiando um número maior de pessoas, né? Porque se tem alguém que tem ideias, boas ideias, é o venerável mestre, né? Então que ele continue levando tudo com bom humor, né? Mas ao mesmo tempo continue sonhando para que a gente possa ser alcançado por esses sonhos também. Legal. Uma boa mensagem, viu, Zé? Fica aí Fica a responsabilidade, hein? De continuar sendo esse fomentador aí. Coisa boa. Fernando, cara, muito obrigada. Foi uma honra. E assim, estou muito feliz aqui para poder compartilhar, né? Porque muitas vezes o que a gente fala aqui é o que está na cabeça da gente, e muitas vezes você entrevistando as pessoas, né? Te vem uma situação, mas sabe que de repente para aquela pessoa específica não seria o questionamento, né? E aqui deu para falar um pouco de tudo. E você perguntou e descobriu muita coisa de várias pessoas ao longo dessas 2 temporadas, né? Então é muito legal agora a gente descobrir as suas coisas, o seu universo da corrida. Então, muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço, e a gente vai continuar em construção aí. A gente tem bastante coisa para mostrar para quem nos acompanha. Bora. Não me saí tão mal, né? Foi bem demais. Tchau, Até a próxima temporada, pessoal. Obrigada.